Deixem-me contar-vos uma história. Eu costumo partilhar esta história muitas vezes com os meus alunos e com as minhas alunas. Eu entrei para a Universidade de Coimbra em 1997. Tive essa notícia no final do verão, fiquei muito contente, como vocês podem calcular. Entrei para a primeira opção que eu tinha escolhido, que era o curso de Geografia. Na altura chamava-se Geografia com especialização em ensino, tinha 5 anos e entrei para a Universidade de Coimbra. Eu sou de um concelho no Alto Alentejo, de Ronchas, e as pessoas lá ficaram todas muito contentes pelo facto de eu ter entrado até para a Universidade de Coimbra, e houve uma senhora em particular que veio ter comigo e me disse: ainda bem que entrou para a Universidade de Coimbra, fico imensamente contente, ainda bem, que nós precisamos é de médicos cá no interior. E eu disse: então, mas eu não entrei para a Medicina. E a senhora ficou assim muito constrangida e disse: pronto, ok, não faz mal, também precisamos aqui de juízes e de advogados no interior para nos defender. E eu disse: mas eu também não entrei para Direito, porque havia muita associação que Coimbra era Medicina e Direito. Até que a senhora me perguntou: então para que é que entrou afinal? E eu disse-lhe: olha, eu entrei para Geografia. E a senhora fez assim uma cara e disse: mas entrou para Geografia e isso serve para quê? E eu, para não complicar mais as coisas, expliquei-lhe muito simplesmente: olha, eu vou ser professora de Geografia. E ela ficou com uma grande cara de desilusão, soltou um grande suspiro e disse: pronto, então, se é isso que você gosta. Ainda há outra história também muito engraçada, que houve uma senhora que me disse: Geografia, ao menos podia ter entrado para Biologia, mas pronto, essa fica para contar noutra ocasião. A verdade é que já se passaram 20 anos, aliás, mais de 20 anos sobre esta história, mas era uma história que podia ter continuado e continua muito atual. Isto mostra muito a forma como muitas vezes é encarado o ensino, com monotonia, com desinteresse, até às vezes por parte de algumas áreas com alguma sobranceria. Mas há uma coisa que é certa: nenhum país se consegue desenvolver, não consegue progredir se não for à custa de um sistema de ensino sólido. E para isso é preciso investir no ensino. E a verdade é que o que eu gostaria de partilhar aqui convosco são algumas ideias muito gerais sobre algumas metamorfoses que nós estamos a assistir e que podemos assistir na área do ensino. Não são propriamente ideias novas, mas é ideias que no contexto atual têm ganho um novo sentido. E é isso que eu gostaria de partilhar hoje convosco. Bem, já que estamos a falar em metamorfose, a passagem do ensino presencial para o ensino à distância tem trazido inúmeros desafios, quer aos professores, quer aos alunos, quer às próprias escolas. Foi necessário corresponder às demandas de várias turmas, de vários níveis, com a maior rapidez possível, e a verdade é que no outro dia, estas coisas é engraçado, no outro dia encontrei um meme que eu coloquei num grupo privado que tenho com alunos meus, numa disciplina que estou a lecionar online, digamos assim, e dizia lá: eu não sou professora, sou pedagogical influencer. Eles acharam piadão, porque no fundo, imaginem se nós agora começássemos a ser analisados, a nossa performance pelo número de likes. Mas bem, redes sociais à parte, a verdade é que o corpo docente está a ficar exausto. Não é de agora, mas a verdade é que agora se está numa fase em que se está a repensar aquilo que é a carga de esforço, tanto dos docentes como das alunas e dos alunos. Por exemplo, por que não pensar em turmas com um número de aluno e de alunas mais reduzidos? Isto já vai acontecer a curto prazo e vai acontecer a médio prazo, como é óbvio. É que o paradigma de convivência social que vem para os próximos tempos é isso que vai apontar. Mas a verdade é que há males que vêm por bem, ou seja, ter turmas com um número mais reduzido de alunos e de alunas faz com que os grupos de trabalho até possam funcionar melhor. Não só do ponto de vista do sucesso escolar, não é? E trazer níveis de aprendizagem mais satisfatórios, mas também do ponto de vista do controlo da indisciplina. É que grupos mais pequenos criam dinâmicas de trabalho mais próximas, criam mais tempo e mais espaço para se desenvolverem as atividades. Eu às vezes nas minhas aulas percebo-me que tenho alunas e alunos brilhantes, mas imaginem o que é
uma pessoa até pode ser brilhante, mas ser mais retraída, mais tímido. E agora veja o que é isto num contexto de uma turma muito grande, como às vezes nas universidades nós temos, que excedem os 100 alunos. E quantas vezes eu penso assim, caramba, se eu tivesse um grupo mais pequeno, eu podia ajudar estes jovens a se libertarem mais, digamos assim. Em contexto de ensino básico ou de ensino secundário, isto é extremamente importante. Porquê? Porque, de certa forma, isto será uma forma de promover o sucesso escolar e até a própria satisfação do processo de ensino-aprendizagem. Mas também há outra questão que eu gostaria de falar, que é a questão da carga burocrática que muitas vezes é imputada aos professores e às professoras. Ah, e muitas vezes esta questão da carga burocrática traz muita insatisfação, porque se resume a um conjunto de tarefas que os docentes têm que realizar e que não estão diretamente relacionadas com aquilo para o qual se prepararam para fazer, que é, no fundo, ensinar. Por isso é que é preciso que a escola, era necessário a escola ter mais profissionais de outras áreas, da área da gestão, da área das ciências da educação, da área da animação sociocultural, da área do serviço social, da área da psicologia, etc, 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 entre outros. E os auxiliares de educação. Os auxiliares de educação são os pilares de uma escola, são vitais na própria comunidade escolar. E o bom funcionamento das escolas muito depende dos auxiliares da ação educativa. Se por um lado os professores e as professoras ficariam libertos de um conjunto de tarefas que podiam ser feitas bem melhor por outros profissionais, que são profissionais da área, por outro lado, iriam ganhar em termos até de satisfação, iriam ter tempo para poder apostar mais na parte científica, na preparação pedagógica, na formação didática, e isso iria ser muito vantajoso para o processo de ensino-aprendizagem. E ainda na linha da metamorfose, há duas palavras-chave que eu gostaria de falar aqui um pouco, que é a questão da estabilidade e a questão da coesão. Eu, quando fui professora no ensino básico e secundário, dei aulas em várias escolas e dei aulas numa escola secundária em Vila Viçosa. E lembro-me que nesse ano foram colocados lá vários colegas de novo e tive uma colega minha que era da zona do Porto e que foi colocada ali naquela zona do Alentejo. O marido também era professor, então o marido ficou colocado na zona do Porto. Ela veio com a filha para Vila Viçosa, o marido ficou com o filho na zona do Porto. Vocês podem imaginar como é que foi o início de ano letivo daquela jovem senhora. Ela fartou-se de chorar as primeiras 2 semanas e depois, já com um ar assim mais tranquilo, dizia: pronto, olha, eu tenho que me conformar com a ideia porque eu tenho que trabalhar. Eu vi, durante este tempo que trabalhei no ensino básico e secundário, muitas famílias completamente divididas. Reparem, não é melhor um sistema que faça a colocação dos professores logo no momento inicial da carreira? Claro que sim, isso vai trazer tranquilidade, vai trazer estabilidade. Eu este ano tive a oportunidade de lecionar na Universidade de Varsóvia e contactei com colegas meus da área da formação de professores e eles ficaram muito estupefactos por este sistema de colocação dos professores, sobretudo dos mais novos, que os faz circular muito pelo país. E isto não é positivo até na captação de professores jovens. Eu tenho muitas alunas e alunos meus que são ótimos alunos e ótimas alunas e iam dar excelentes profissionais na área do ensino, mas dizem-me: ó professora, nós preferimos não ir para essa área porque depois, em termos de colocação, como é que vai ser? Vamos andar a saltitar de região para região? E reparem, o facto de haver um sistema, que teria que ser era um sistema equilibrado, um sistema justo, um sistema eficaz, iria colocar muitos bons profissionais em determinadas escolas, embora já haja escolas ao longo do país que têm um corpo docente estável, que é um corpo docente mais velho. Mas depois, por outro lado, temos um conjunto de escolas que vê o corpo docente mudar a curto prazo e isto também vai criar situações de desigualdade entre regiões, que é isso que não se pretende. Mas agora vamos falar de outra questão, a questão da coesão. Sobre a questão da coesão, e isso fala-se muito, eu acho que é urgente criar a ordem das professoras e dos professores.
A ordem não substitui os sindicatos. Os sindicatos não substituem a ordem, têm funções diferentes. Mas eu acho que neste caso a ordem traria mais coesão, justamente, mais harmonia àquilo que é ao corpo docente dos vários níveis. Eu quando vejo uma ordem desde o pré-escolar até ao ensino universitário, e eu até creio que algumas situações que se têm passado no nosso país, enfim, que têm levado os professores a fazer reivindicações, provavelmente se já tivesse constituída uma ordem, se calhar teriam resoluções diferentes daquelas que acabaram por ter na realidade. E, portanto, estas duas ideias penso que são ideias importantes e que estão cada vez mais na ordem do dia, neste tempo que nós estamos a passar, que é um tempo de metamorfose. Bem, estas são algumas ideias, apenas umas breves ideias sobre as mudanças no ensino, e muito mais a ver para falar. Por exemplo, a perspectiva dos pais, das mães, dos encarregados de educação, que precisam muito de tempo, de espaço e de flexibilidade, desde o reajustar de horários até o trabalho remoto, como estamos a fazer, se isso for possível, a ter horários que permitam acompanhar os seus educandos. É que não é nada fácil nos dias de hoje a conciliar trabalho e filhos e depois a fazer o apoio das atividades letivas. Mas eu acho que há dois setores muito importantes que podem contribuir para a metamorfose desejada na área do ensino. Por um lado, os Estados e os respectivos governos. É que é preciso investir verdadeiramente na educação, sobretudo nos recursos humanos docentes e não docentes. E o investir no que diz respeito à questão da estabilidade na colocação e na carreira, na valorização remuneratória, na possibilidade de progressão e formação profissional. E depois o outro setor, que é a sociedade. A sociedade precisa muito de valorizar, de respeitar e de defender a profissão de professor e de professora. É que quem não respeita os professores também não se respeita a si mesmo. E a verdade é que, não respeitando a si mesmo, também não respeita aos semelhantes. E no que concerne à riqueza de um país, a verdade é que o ensino é uma área fundamental, não só para promover o progresso da sociedade, mas também para o desenvolvimento dos territórios, para criar cidadãos esclarecidos, ativos, empreendedores e livres. E agora sim, agora é que vou mesmo deixar a mensagem final. Se acharem que o ensino é o vosso futuro, vocês podem e devem abraçar esta profissão, não desistam. A sociedade precisa de bons professores e de boas professoras, profissionais, motivados, empenhados, com muita energia. Se é fácil ser professora ou professora, claro que não. Mas também digam-me qual é que é a profissão que existe e que é uma profissão fácil e sem envolver algum nível de complexidade. Todas são. É preciso criar um corpo docente com formação científica, pedagógica, didática, e há cursos que conferem esse grau. Mas também há outra questão. Para ser professor é algo que há uma característica que é muito importante e que tem a ver com o facto de precisar de gostar das pessoas. Um professor e uma professora precisa de gostar de pessoas, porque gostar significa compreender, significa confiar, significa motivar, significa acreditar. E digo-vos, estou quase a cumprir 20 anos como professora, passei por várias metamorfoses do ensino, mas posso-vos assegurar que ser professor é a melhor profissão do mundo.